obrigado. Não consigo, Senhor Deus, ter palavras para dizer o quão Tu és bom, Pai. Você é bom e queremos simplesmente aqui dizer, Pai, que Te agradecemos. Queremos Te dar louvores, queremos Te dar graças, adoração, Pai. Tudo que podemos, Senhor, fazer nesse momento, Pai, eu faço. E eu digo, Te agradeço pelo que Você fez naquela cruz por mim, o que Você fez naquela cruz por nós, Jesus. Você é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração, de toda a nossa rendição a Ti, Pai. Eu Te agradeço, Pai, por esse culto de hoje, por essa noite maravilhosa onde Você vai nos comunicar coisas, Pai, essenciais para a nossa vida. Pai, eu Te agradeço, Pai, eu oro pela vida, Pai, do pastor Marcelo e da Amanda que vão estar aqui na frente conosco, Pai. Senhor, eu agradeço pela vida deles. Espírito Santo, faça tudo o que Você tem para fazer através da vida deles. Nós vamos estar receptivos, com nossos ouvidos espirituais abertos e nosso coração pronto para receber cada semente que eles vão plantar aqui hoje, Pai. Eu Te agradeço. Eu posso te convidar a pegar esse momento e simplesmente dizer: eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço, Pai. Não existe nada mais importante nesse momento do que você ter esse momento com seu Pai, com Deus, dizendo: eu Te agradeço, Pai, porque Você me tornou livre. Eu Te agradeço, Pai, porque hoje eu sou livre do pecado. Eu Te agradeço, Pai, porque hoje eu sou livre da morte. Eu Te agradeço, Pai, porque hoje eu estou vivo, porque hoje eu posso dizer: Pai, eu Te amo aqui, Senhor. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço, Pai. Tu és tão bom. Aleluia. Te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poderia continuar horas aqui. Tava muito bom. Vocês podem se sentar, porque agora eu tenho a honra, eu tenho a alegria de convidar aqui o pastor Marcelo e a sua esposa Amanda aqui na frente. Eu creio que eles vão se apresentar um pouquinho mais. Eu creio que a apresentação deles, sendo feita por eles, vai ser um pouquinho mais original do que eu fazendo, mas nós estamos muito felizes e muito honrados de ter vocês aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que o pastor Marcelo, essa semana está sendo uma bênção para ele, está pregando até na rua. E eu sei que vocês têm muita coisa para depositar no coração desses jovens e na nossa vida também, da Ju e da minha. Então, sintam-se em casa, porque isso é a casa de vocês que construíram isso aqui. E amém, é isso. Amém. Boa noite, gente. É muito, muito especial estar aqui de volta. E é uma honra mesmo ver a palavra ela se tornando verdade diante dos nossos olhos, né? Que uns plantam, outros regam e outros colhem, né? E eu lembro da gente plantando sementes aqui de oração, né? A gente era pouquinhos aqui e hoje já somos em tantos, né? Então, é lindo de ver e eu me sinto muito honrada mesmo. Amém. Pronto, faço das minhas palavras a dela. Não, mas é uma alegria mesmo nós estarmos aqui com vocês e de volta à Leiria, depois de um período em Madrid. É muito bom retornar a um lugar que você se sente como em casa, né? É a mesma coisa, eu digo para todo mundo isso, que voltar para Portugal é a mesma coisa que eu voltar para o Brasil. Para mim, Portugal é o meu Brasil. É isso, não adianta. Então, a gente fica muito feliz e também, dessa noite, poder compartilhar com vocês
algumas coisas, não quer dizer que a gente seja expert no assunto, não é isso, mas é um pouco daquilo que realmente a gente vê na palavra e algumas coisas que nós também vivemos no período que é o da ministração do namoro, ok? A gente vai falar sobre isso e já é bom a gente já colocar uma base aqui, que tudo que nós vamos falar sobre namoro é sobre namoro crente, namoro cristão, ok? Tudo que nós vamos falar aqui é de um homem crente e de uma mulher crente. Pastor Fernando e Ju falaram na semana passada que não existe essa história de namoro evangelístico, ok? Não existe essa história, não, vou namorar ela para converter ela, vou namorar, não existe esse papo, meu irmão. Crente namora crente, crente casa com crente, e é isso, é desse jeito, amém? Mas vamos botar isso aqui agora. Tem o QR Code aí, ó, para você depois fazer perguntas para o pastor Fernando e a Ju. Pastor Bruno e Márcia. Pastor Bruno e Márcia. Pastor Gleison e Marina. Pastor Francisco e Raquel. Para eles, entendeu? Pergunta para eles. Mas amém, gente. Tá tudo bem? Então, vamos começar então a falar sobre namoro. Ninguém quer, né? Ninguém eu acho quer. que eles não gostam. Pelo jeito aqui, ninguém quer namorar, ninguém quer casar, então vocês estão bem? Beleza, então, gente, é isso. Em nome de Jesus, seja abençoado na prática da palavra. Vamos falar sobre namoro ou não vamos? Vamos, né? Vamos lá. Tem gente que quer beijar na boca, tem gente que quer. Ô, gente, vou falar uma coisa para vocês. A igreja aqui é o lugar certo que nós devemos falar sobre namoro, casamento. Se a palavra que eu vou falar aqui vai chocar os seus ouvidos, mas é onde a gente tem que falar sobre sexo, mas não agora, né? Não é nesse momento, é quando casar, ok? Falar sobre vício de pornografia, é aqui que a gente tem que falar, minha gente. Porque se a gente não falar aqui sobre esses assuntos, aonde que nós vamos aprender sobre isso? E de quem que a gente vai aprender sobre isso? Então é aqui que a gente vai falar sobre isso. Amém? Então, a gente tem aqui alguns pontos sobre o namoro, e eu quero começar falando sobre o namoro, um ponto, aqui a gente vai falar sobre as pessoas que já estão a namorar, ok? A partir daí, mas eu não estou a namorar, mas fica tranquilo, isso já é para você saber o que vai acontecer, saber o que vai te esperar, o que você tem que fazer para já entrar preparado no namoro, beleza? Então, primeiro ponto, planejamento. Que bênção! Planejamento. Se tu não és um homem ou uma mulher de planejamento, vai ter que ser. Vai ter que aprender. Por quê? O planejamento é, ok, a gente está a namorar, loves and yes, está naqueles love, descobriu agora que a boca não serve só para falar, descobriu agora que pode gastar saliva, mas e aí, o que vai ser do namoro? O que é o menino, a menina, o homem, a mulher esperam do namoro? Aonde eles querem chegar com aquilo? Obviamente que todo namoro, a finalidade dele é o quê? É o casamento. Então, todos nós queremos chegar ao casamento. Mas, nesse percurso, qual que é o planejamento que nós vamos ter dentro do namoro? Ou vamos namorar só por namorar? Ou vamos namorar só por, vamos ver o que acontece, vamos ver se dá certo, vamos ver o que vai acontecer, e vamos se descobrir, Não. Precisa mesmo ter um planejamento, desde o primeiro momento em que começaram a namorar. Nós vamos namorar tanto tempo, nesse período nós vamos comprar uma casa, nesse nós vamos fazer isso, nisso nós vamos fazer aquilo. É preciso ter um planejamento. Namoros sem planejamento são aqueles namoros que ficam 7, 8, 10 anos namorando. E aí fica só correndo atrás, aí quando vai casar, mas já não tem novidade, já passou 10 anos junto. Então, é preciso mesmo ter um planejamento correto de qual o período, o tempo para se conhecer. A gente sabe que quando a gente está solteiro, e namoro não muda status, continua sendo solteiro, só para deixar claro, né? Tu vai assinar um papel, tu não vai dizer, estou namorando agora. Isso é coisa de Facebook, Instagram, isso aí não funciona, MSN, Orkut, isso aí não funciona na tua vida jurídica, não vai funcionar. Mas então, o namoro, ele também é um período de se conhecer de uma forma diferente do que quando estamos solteiros. Porque agora a gente vai frequentar a casa da menina, frequentar a casa do menino, e aí a gente vai ver os comportamentos que ou o menino
ou a namorada, ou o namorado, tem com os pais, tem com os irmãos, e isso é muito importante. A gente precisa ficar de olho nisso, de saber como que o rapaz se comporta com a família. Porque a forma que ele se comporta com a família vai ser a forma que ele vai se comportar contigo. E a forma como a menina trata a família vai ser a mesma forma que ela vai tratar contigo, não tem escapatória. Então, o planejamento também envolve esse conhecer. Então, só quero, para depois não dizer que a gente não leu a Bíblia, né, vamos só ler aí Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. A gente vai ler, tem duas versões. A primeira que eu vou ler é a Almeida, Revista Atualizada. Provérbios 21, 5. Vai dizer o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Agora, na outra versão, NVT, vai dizer o seguinte, e esse aqui eu gosto: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Oh, aleluia! Então, o namoro é um período mesmo de planejar bem, sem pressa, sem ter pressa de fazer os planos, sem ter pressa de sentar e falar, ó, vamos fazer isso, estamos, né, a gente não está trabalhando ainda, a gente está trabalhando, então o que a gente vai fazer com isso, como é que vai ser a nossa rotina, quantas vezes a gente vai se ver por semana, isso aí também é um planejamento. Durante a semana eu vou na tua casa, eu vou na tua, como é que vai ser essa história? Tudo precisa um planejamento para que o namoro funcione bem, para que o namoro dê certo. E eu não sei você, mas eu iniciei um namoro para dar certo. Eu iniciei um namoro para casar. Não foi, eu não iniciei um namoro só para dar uns beijinhos, só para, sabe? Só para gastar a saliva que eu tinha há anos na boca. Não foi para isso. Eu comecei a namorar porque eu queria casar. Eu queria construir minha família. Então, o planejamento passa por isso. Só a título de experiência, nós começamos a namorar em 2013. E ali por, acho que foi 2014, um ano depois, a gente, numa cidade que é considerada uma cidade romântica, nós estávamos lá, obviamente. Rapaz, eu era desenrolado. Estava 20 minutos de casa. Hã? Estava 20 minutos de casa. Mas eu era desenrolado. Eu tenho culpa se Deus me fez nascer naquela cidade a 20 minutos de Gramado? Eu não tenho culpa. Tem que aproveitar. A terra do chocolate, tudo isso. Mas estávamos com a família. Não, a gente estava com a família, porque a gente não andava sozinho, entendeu? Namorado não anda muito tempo sozinho. Uma boa observação. Ok, sempre com família, sempre com os amigos, sempre com um grupo. Mas a gente, às vezes, né, para dar uns beijinhos tinha que se esconder, né? Mas pronto, se não vier o caso. Então, a gente estava lá, 2014, e aí a gente conversando, e a gente parou e falou assim, a gente até hoje, um ano da nossa vida, do nosso namoro, a gente ainda não fez nenhum plano sobre o que a gente quer fazer. A gente até hoje não estruturou o nosso casamento, porque tudo começa a partir do namoro. E a gente olhou assim e falou, a gente está correndo atrás de nada. Só está gastando dinheiro, só está fazendo nada. E naquele dia, a gente planejou e decidiu, vamos então comprar um apartamento, para quando a gente casar, a gente ter o nosso. E a partir dali a gente voltou, foi no fim de semana, na segunda-feira, eu já comecei a olhar apartamentos e tal, compramos um apartamento, ainda na planta, nem estava construído, dava certinho o tempo de esperar ele, o tempo do casamento, mas a gente, a partir daquele momento, decidiu, porque até então, um ano depois, a gente estava só fazendo nada, não havia planos, não havia uma estrutura dentro do namoro que ia possibilitar um casamento. Então, tudo passou pelo planejamento e tudo passa por um planejamento. Até mesmo solteiro, namorando, casado, enfim, tudo passa pelo planejamento. Então, o namoro, ele começa com planejamento. Até quando a gente está solteiro, a gente vai planejar namorar, é ou não é? Então, no namoro não é diferente. É preciso planejar bem para que o namoro seja um sucesso e o casamento um sucesso maior ainda. E agora eu passo a palavra para a querida. E nesse quesito assim de se conhecer, uma coisa que eu não sei vocês meninas, mas eu tenho uma questão de
você sempre quer estar um passo à frente, sempre quer, não, vamos resolver, vamos ver como é que vai ser, senta aqui, vamos conversar agora. E, às vezes, no namoro, quando as pessoas falam assim, você deve conhecer o outro, você deve conversar com o seu namorado, você deve dialogar com ele, porque diálogo é algo básico de qualquer relacionamento, seja com amigo, pai, irmão, cachorro, todo mundo tem que conversar. Mas a gente tem que ter muito cuidado no quesito do que conversar. Porque, às vezes, a gente entra numa caminhada sem freio de querer, assim, não, do casamento, como é que vai ser, onde que nós vamos casar, onde que nós vamos morar, onde que a gente vai guardar o óleo, onde que vai guardar a margarina, a manteiga. Isso não faz muito sentido no namoro. Isso é algo que o Senhor, vocês vão conversando depois. Mas o importante do início é vocês conversarem a respeito. Uma coisa que nos perguntaram quando a gente estava namorando, e fez um boom na minha cabeça, que eu tinha 16 anos, então pensa, uma criança, né? O que vocês querem daqui 5 anos? O que o seu namorado quer é o mesmo que você quer? Porque daqui a pouco, eu não sei se vocês sabem, mas o Marcelo, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. E estava no caminho. Se não fosse o joelho, o braço, o tornozelo e a habilidade. Se não fosse só isso aí, ué. Mas então podia dar muito errado, porque a minha cabeça, que era real do momento, eu queria morar na rua da minha mãe, de preferência meus irmãos também na mesma rua, continuar congregando na mesma igreja, trabalhar na esquina de casa, fazer minha faculdade. E o plano dele era tipo assim, aonde o time vier, veio. Isso são coisas básicas de conversa do namoro. Básicas. Como, por exemplo, você quer ter filho cedo ou tarde? Tem menina que quer ter filho assim, não, eu quero concluir minha faculdade, eu quero fazer meu profissional e depois quero pensar em filhos. Eu, por exemplo, eu disse, eu não quero nada, eu quero ser mãe. E você? E faz muita diferença, gente. Porque hoje a gente já vê nas nossas rodas de amigos, casais casados, a menina foi mãe e descobriu, eu quero ficar em casa. E o cara falou, mas a gente conversou e você queria trabalhar. E agora? Então, são coisas que a gente pode ir diluindo de problemas. Não quer dizer que, quando chegar no relacionamento, coisas mudem. Pode mudar. Essa semana ainda eu estava conversando com o Marcelo. Eu, no início do meu relacionamento, era 100% tempo de qualidade a minha linguagem de amor. Hoje eu já gosto que ele lave uma louça, levante de madrugada e fique com as crianças. As coisas vão mudando, as estações vão mudando, mas isso não quer dizer que os nossos sonhos iniciais já não tenham um caminho, uma visão. Então, isso que o Marcelo falou também de conhecer o parceiro, gente, no namoro é a hora de abrir o olho. Não quer dizer que você vai ficar procurando os defeitos dele ou dela, mas você tem que ficar de olho. Porque eu quero te dizer uma coisa, no namoro, já vai te dar sinais do que tu vai ter que trabalhar no casamento. Então, não quer dizer que, por exemplo, o Marcelo, vamos expor, porque hoje é dia de expor mesmo. Pelo amor de Deus, mulher. Isso fica entre quatro paredes. Primeiro dia dos namorados. Eu, com a minha expectativa de livros de romance, filmes de romance, esperando a mega surpresa. Marcelo nem lembrava que era dia dos namorados. E até hoje não lembro. Não faz, para ele é algo assim, para quê? Aniversário, parabéns, legal. E para mim a expectativa de datas era super mega. E aí um dia, minha mãe, sabedoria, escutem seus pais, minha mãe falou, você prefere um homem de caráter ao seu lado ou alguém que lembre de todas as datas e fique te paparicando? Eu disse, eu acho que eu prefiro caráter, né, mãe? Ah, minha sogra é fera demais. Minha sogra não erra uma. Então, muito cuidado. Então, coloque na balança, mas vão ter defeitos, falhas, que podem pesar muito no casamento. E o namoro, ou ele é para acabar em casamento, ou ele é para acabar. Não tem problema nenhum dele acabar. Você não vai ser a pior pessoa do mundo. Claro que, se ficar namorando cada mês aí a gente tem que começar a rever. Mas, namoro foi feito para acabar ou em casamento ou em nada. Então, sempre que você estiver conhecendo o seu namorado, a Bíblia fala... Está lá na Bíblia.
Depois vai ler. O mestre depois contou Depois onde tu que vai tá. ler a Bíblia. Mas tá lá em Mateus. A árvore, ela dá fruto, gente. E a gente tem sabedoria para olhar que frutos são esses. Então, cuidado para não ficar olhando também os frutos só quando a gente estiver sozinhos. Porque, gente, não é por maldade, mas a gente pode, sim, é um desejo da paixão de querer agradar. A gente vai estar lá com aquele desejo, tipo assim, eu quero ser a melhor menina para ele. Só que como o Marcelo falou, como que ele trata a mãe? Como que ela trata o pai dela, os pais dela? Como que ela trata o líder dele? Como que ela trata a líder dela? Como que ela é com as amigas? A menina já é ciumenta com as próprias amigas, o que vai sobrar para ti, cara? Desculpa, vai ser difícil. Na prática, eu, particularmente, não consegui nem esconder os meus defeitos, porque a minha mãe, eu vou citar bastante minha mãe, que ela vai estar assistindo ali, vou expor ela também. Gente, eu só estava dizendo que gostava do Marcelo para minha mãe. Minha mãe pegou o Marcelo, meus pais são separados. Então, minha mãe tem aquele instinto de leoa e disse assim, vou pegar esse menino, botou dentro do carro. Gente, a gente só estava se gostando, só. Era só isso, mano. Só, não tinha mais nada. Ela botou ele dentro do carro e disse, ela é mimada, ela é filhinha de mamãe, ela tem tudo o que quer, ela diz, eu já estou dando A, ela tem insegurança, os pais são separados, então ela é insegura pra caramba, é algo que vai ter que trabalhar. Ela é uma criança de 16 anos, filha praticamente única, porque meus 2 irmãos são mais velhos e são homens. E aí, tu vai querer? Aí eu ainda disse quero, como é que pode? Eu não sei quem é mais doido, quem aceita Que quem quer. doideira, né, cara? Mas é interessante, gente, porque depois, a longo prazo, você não vai conseguir esconder. Não vai. Na primeira hora que o Marcelo já conversou com uma menininha, eu já, só cumprimentou, eu já fiquei assim, o que ele está fazendo? Não tinha como. Então, mas ele já sabia e a gente tinha aberto um diálogo. Então, olhe os frutos, abra o olho e coloque na balança, porque isso vai pesar no futuro. Isso aí mesmo. É eu? É. Eu então, beleza. Não, mas só nesse ponto, né, que a Amanda falou sobre isso, é interessante também ressaltar 2 coisas aqui sobre isso. Primeiro, pai é pai, namorado é namorado e marido é marido. O namorado, ele não vai, e a gente tem que saber disso, não vai suprir e não vai conseguir se igualar ao que os pais fazem pela filha ou que os pais fazem pelo filho. Não tem como, pai, é diferente. Então, às vezes, a menina, ou até mesmo os meninos também são... eu falo sobre isso também, minha mãe me mimava, tinha toda essa história de eu ser o único filho, o único filho não, né, tem minha irmã, desculpa lá, mano. Mas eu era o único menino, e caçula, então eu morei com ela mais tempo. Então, tinha essa questão da proteção da mãe, de mimar o filho, não sei o que, tal. Então, para a mãe, quando vê uma menina, a menina tem que dar a mesma coisa que a mãe dá para o filho. E, no caso do menino, a expectativa, né, da menina é que meu pai faz isso, minha mãe faz isso, então ele tem que fazer igual. Não vai fazer igual, e ele não tem que fazer igual. E é isso que a gente precisa tirar da nossa cabeça quando vai entrar no namoro. Ele não é meu pai, ela não é minha mãe, é isso. Agora, uma outra questão aqui. Eu acho que é só para... Não é o pai, não é a mãe, mas a gente lembra que tem princípios básicos. Que o menino ele vai ter que suprir na menina e a menina vai suprir no menino, mas são princípios, não quer dizer Sim. que sejam iguais. Exato. Mas não vai maltratar, não vai fazer nada. Não, exatamente. Vai dar uma Swarovski. Isso é coisa de pai, malandro. Tu já viu quanto é que é uma Swarovski? Tu é doido, malandro. Isso aí são 3 meses trabalhando. Brincadeira. Mas a outra questão aqui, que a Amanda falou sobre isso, e é bem interessante a gente falar sobre esse ponto, que é uma questão sobre os ciúmes. Ok? Eu não estou dizendo que o pessoal é ciumento, fica tranquilo. Mas os ciúmes, primeiro, ciúmes não vem de Deus, ok? A gente precisa falar sobre isso. Ciúme não vem de Deus. Vai lá ler 1 Coríntios, capítulo 13. O amor não é ciumento.
ciúme não é coisa de crente. Por quê? Ciúmes é um sentimento que vai, às vezes, é questão de insegurança, é questão de coisas que viverem, não sei o quê, aí vem os ciúmes. E partindo dos ciúmes, vem uma outra questão, que tanto meninas quanto meninos fazem, que se chama chantagem emocional. Oh, Nunca glória. fiz. Nunca fez, ela manda, nunca fez comigo. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, por exemplo, no caso dos homens, né? Como eu sou homem, vou falar aqui. Sexta-feira nós temos fute, é ou não é? Sempre deixei ele. É sagrado o futebol. Mano, que aquilo ali é uma data festiva. Aquilo ali no calendário é folga do trabalho. Sexta-feira é futebol. Aí o menino, e a gente está falando de namorados aqui, beleza? Aí o menino, na segunda-feira, manda uma mensagem, sexta-feira vou ter o fute com a galera e tal. Aí a menina, ai, que legal. Sabe aquela mensagem, ai, que legal, sem carinha, sem nada, o cara fica, opa, alguma coisa está ruim. Aí na terça-feira, a menina não fala nada, na quarta não fala nada, na quinta não fala nada, na sexta, 2 horas antes de ir para o jogo, aí tu vai me deixar aqui sozinha? O que é isso? Não é uma chantagem emocional isso? Desde segunda-feira, o malandro está dizendo que vai ter fute na sexta, e aí 2 horas antes de ir para o jogo, é lá que eu já começo. Ai, tem certeza, eu vou ficar aqui sozinha, sem ninguém, ai, não sei o quê, papapá. Eu, cara, poxa vida, mano, eu vou ouvir, cara. Aí já começa aquelas 15 mensagens, sabe? Que é letra por letra. M-A-R-C-E-L-O. Aí vários pontos de interrogação. Não vai falar comigo, não vai me responder. E começa esse negócio. Isso... A chantagem emocional, com todo o respeito que eu tenho por todos vocês, isso quem faz é meus 2 menininhos aqui, ó. Meus 2 menininhos fazem isso comigo. E que a gente já disse que é errado. E que a gente fala para eles que é errado. Eles choram, não sei o quê, bate o pé e tal. E começam para quê? Para poder ganhar o que eles querem. Só que, da mesma forma como o pai faz, quando o pai cede para os filhos, ou quando o namorado cede, isso se torna um vício, seja para a menina ou para o menino. Inconscientemente, o menino ou a menina começa a pensar, se eu falar isso, ou fizer isso, ele vai deixar de fazer alguma coisa e não sei o quê. Gente, chantagem emocional não pode existir no namoro. Não pode existir quando os dois estão se conhecendo, quando os dois estão namorando, e muito menos quando está casado. Isso não pode ter. Chantagem emocional não é coisa de crente, porque crente apoia um ao outro ao convívio social. Principalmente no namoro. Exatamente. É importante para o menino, para a menina terem amigos, e a gente está falando de coisa de igreja, amigos crentes, amigos da igreja. É importante a menina ter as amigos, o menino ter os amigos, terem esse convívio. Por quê? Porque a gente sabe que o namoro... Cara, o namoro é uma fase, é boa, é maravilhosa, né? Fica aquele love, anda de mão dada, né? Sabe, aquela primeira encostada na mão, fica toda vermelha, ai, que coisa linda, ai, olha lá que lindo, olha lá, meu Deus do céu, que menino mais lindo, aí o menino lindo, esse é o menino, mas é os olhos do amor, nada contra, olha lá que love, aquele, nossa, não sei o quê, e tem aquela questão de querer estar perto um do outro o tempo todo, e não sei o quê, e quando começa esse negócio da chantagem, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, fica aquela bolha dos dois, isso não é saudável para o namoro. Não é saudável. Saudável é os dois terem convívios sociais, com os amigos, com as amigas, em grupo. Até porque é um adendo do que a Ju e o pastor Fernando falou no sábado passado. Você já criou a estrutura de amigos não tóxicos, já criou a estrutura de quem você é. Então, veja como é importante o momento da solteirice, porque quando tu entra no namoro, eu já vou ter segurança que ele vai ter bons amigos e ele vai ter segurança que eu vou ter boas amigas. Porque se não tem, aí é que começa as confusão, porque teus amigos que estão te levando para o lugar ruim, porque as tuas amigas que estão te levando para o lugar ruim. Então, você percebe que se você não viver as estações corretas, só vai acarretando cada vez mais diálogos confusos depois. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mano. Se é para expor, vamos expor agora. Agora ninguém me segura. Não, brincadeira. Teve a Copa do Mundo no Brasil em 2014, é ou não é? E eu tive o grande privilégio e alegria do jogo Argentina e Nigéria ser em Porto Alegre.
e eu vivia na cidade do lado. O grande privilégio, a gente já namorava, 2014, já namorávamos. Eu estava de férias do meu trabalho, a Amanda, acho que estava a trabalhar, não sei o que ela estava fazendo da vida dela, Não lembro nem do que ela morava na casa dela, morava na minha, então não sei o que ela fazia na casa dela. E eu lembro que o meu amigo mandou mensagem: Marcelo, vamos na FanFest lá em Porto Alegre, ver o jogo Argentina e Nigéria. Aí eu falei: que hora é o jogo? Às 11 da manhã. Era 9, falei: bora, macho, simbora. Botei camisa lá e pum! Eu não avisei que eu ia. Errado. Eu não falei que eu ia. Aí tô lá, Messi, os argentinos tudo na volta, e nós lá, Isso aí, depois a gente começa a ir na rua lá, aí encontra escocês de saia, e tira foto com os caras, e não sei o que, eu posto no Instagram, e daqui a pouco vem só aquela mensagem: você está no jogo? Aí tu pensa assim, né? Falei: poxa, o que eu fiz da minha vida, irmão? E é legal que eu nem lembro o que eu falei mais. Pá, tu fica... Sabe quando tu recebe aquela mensagem assim, que tu já começa a murchar? Sabe, tu já começa, mano. Já começa a olhar para o nada, assim, sabe? Nada à tua volta mais faz sentido. Nada daquela... Porra, parece que tu está isolado do mundo. Foi o que eu senti. E aí vem o ponto aqui, é sobre isso. A menina, não é que ela queira nos controlar, homens. Não é isso. Mas também é uma brincadeira. Mas o quê? Mas a importância do diálogo vai minimizando muitas mensagens desnecessárias. Eu poderia só ter mandado uma mensagem: estou indo na FanFest. Fui. Que isso também entra em questão de cultura. A minha casa, por exemplo, até hoje, nesse momento eu sei onde a minha mãe está, meu irmão está, tipo assim, todo mundo sabe. A do Marcelo pergunta onde que a mãe dele está, ele não faz ideia. Minha mãe está no Brasil. Tu acha? Bom, a última vez que eu falei com ela, estava no Brasil. Então, também é uma questão de cultura que a gente tem que se comunicar. Então, ele falava assim: você está me controlando, eu estou dizendo, eu estou sendo normal. Então, aí é que está o diálogo da balança. O que é normal e o que não é. E aonde que a gente encontra esse equilíbrio? É na palavra. É tudo à luz da palavra. O que é um controle, uma manipulação, e o que é apenas um aviso normal de um namorado que deve, sim, comunicar essa namorada, que, igual o pastor Fernando falou, solteirice é o único momento que tu não tem que dar satisfação para ninguém além da tua mãe. Entrou no namoro, começou a responsabilidade, filho. É mesmo. E eu fiz várias dessas. Ele sumiu uma semana na praia. Eu fiz várias dessas. Eu terminava o culto, numa parte eu ficava madrugada dentro, andando de carro pela cidade, tirando foto, evangelizando, orando para os caras, e a Amanda em casa: onde é que tu tá? Eu só visualizava aqui, botava no bolso: deixa eu continuar minha vida. Porque era minha cultura. E isso precisa ser ajustado, porque a gente precisa entender que quando a gente começa a namorar, nós precisamos acertar algumas coisas de cultura. A gente precisa dizer: eu sou dessa forma, porque a nossa criação, ela sempre vai nos dar o norte de como nós vamos viver e se comportar com os outros. É assim. Então, o namoro, ele precisa desse diálogo no primeiro dia. Na verdade, antes de namorar, já precisa dizer isso, para quando entrar no namoro não ter surpresa. Olha, eu tenho esse costume aqui porque eu fui criado dessa forma, e não sei o quê. E tem coisas que só no observar você já vai ver, se ele está na família, na igreja, como que é a família dele, se ele já está trabalhando, se ele não está trabalhando, isso daí tudo já no social da igreja, que, glória a Deus, a gente tem um ambiente maravilhoso, já pode ser observado e abrir o olho para essas coisas. Exato. É você. Eu ainda? Tu nem começou o teu... Meu Deus. E o tempo está indo. Ai, meu Deus do céu. Ok, então vamos lá. Limites da santidade. Aí é bom, hein? Aí é bom. Os limites da santidade. Mais uma vez, o pastor Fernando e Ju disseram que os limites não é algo que o Senhor queira nos... Bom, na verdade, os limites são para nos proteger, ok? E a gente sempre tem que entender isso. Os limites que Deus estabeleceu para a nossa vida, para o namoro, são para nos proteger. E a santidade é algo que nós devemos proteger em nós, como namorados, como aqueles que estão a se conhecer, que querem um casamento. Cara, se o namorado
ou a namorada não tem esse senso do limite da santidade, já é um grande aviso aí para a gente ficar esperto. Porque quando eu sei o temor do Senhor, eu sei o limite até onde eu posso chegar, na verdade, bem antes de onde é que eu posso chegar, nunca no limite, nunca perto do precipício, mas sempre antes. Isso já vai mostrar o compromisso dele ou dela com o Senhor. Já vai mostrar para nós quem é o primeiro da vida dela ou dele. E lembra, nós, né, quem namora, eu busquei na Amanda uma mulher de Deus para mim. Eu busquei uma mulher que busque o Senhor em primeiro lugar do que a mim mesmo. E isso deve ser o nosso objetivo, buscar nela ou nele a prioridade da sua vida. Ok? Então, mais uma vez, para não dizer que a gente não lê a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, 1 Pedro 1, 14, vai dizer assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, inclusive no namoro, inclusive num beijo, inclusive num abraço, inclusive se acabarem ficando sozinhos em algum local. Sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Então a gente precisa mesmo dominar aqueles desejos. E aqui, desejo não é pecado ter desejo. Até porque se não tiver, tu já está namorando errado. Exatamente. Então não é pecado ter o desejo. Você ter a atração física, isso faz parte da nossa humanidade, isso é bom. Mas eu tenho que dominar aquilo e deixar que aquele desejo se aflore no momento certo, no tempo certo. Então eu devo conhecer algumas coisas. Por exemplo, uma vez eu falei para Amanda, não sei se eu falei, mas eu priorizava muito mais a gente andar junto com pessoas, estar sempre junto em todo o tempo do que ficar sozinho. Por quê? Porque eu me conhecia. Eu sei, ainda mais com uma belezura dessa, meu irmão. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu sabia do meu limite. Por isso que eu priorizava o máximo que a gente pudesse de estar sempre com pessoas, sempre andando em grupo, sempre não sei o quê. Obviamente que tinha o tempo de ficar sozinho, claro que tinha. Ela lá e eu aqui. Tudo bem, irmã? Tá joia? Top. Entendeu? Não era nada de errado, mas era um compromisso que eu tinha primeiramente com o meu Deus. Ok? Eu acho que nessa questão do limite é legal, porque cada um tem o seu limite. O limite meu, geralmente da mulher, já é diferente do homem. Já começamos por aí. E tem outros limites de personalidade, de jeito, de uma vida, de uma cultura. Então, tem que cuidar muito bem o seu limite, se autoconhecer, que, mais uma vez, é o fundamento da solteirice. Você tem que se conhecer e saber até onde você consegue, até onde você não consegue. E o mais importante é não andar no precipício. Eu sei que eu posso até aqui. Eu vou ficar aqui? Não, tu já vai ficar 3 passos atrás. Porque para cair de um precipício é um vento. Alguém soprou, já caiu. Então, e são limites até mesmo de conversas. A gente já tem conhecidos que escolheram não beijar no namoro, mas conversava coisa mais picante do que se fosse um beijo. Bah. E daí qual é a diferença? Você já está passando de um limite também. Então, muito cuidado com a questão do limite e não andar na beira do limite. Então, as conversas não são para saber assim, mais um cuidado com a manipulação. Qual é o seu limite? Eu não gosto de um carinho na orelha. Aí a primeira coisa que tu faz quando vai dar um beijo, o que a mulher vai fazer? Não vai dar um carinho na orelha se você está namorando. Guarda isso para o casamento, informação para o casamento, não é para o namoro. Exato, exatamente. Até só nesse ponto aqui, né? Eu sei o limite dele, o dela, aí eu vou usar isso para poder provocar, para causar alguma coisa nele ou nela e sair. E isso é coisa de um crente? Isso é coisa de alguém que crê, que é fiel ao Senhor? Não.
Então, se é o seu limite dela e ela sabe o meu, a gente nunca vai chegar nisso. A não ser no casamento, que daí no casamento, meu irmão. Aí o pastor Bruno vai contar. Exato. Hebreus 12, 14. Esforçam-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Botar força não é só para andar em paz com os demais, mas também pela santidade. Eu devo me esforçar para caminhar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é preciso colocar força mesmo para andar em santidade. É preciso mesmo se esforçar para caminhar em santidade, para preservar o namoro, para preservar o outro. Não se esqueça, a gente deve preservar o outro. Até um exemplo interessante aqui, sobre preservar a vida do outro. Maria, o Espírito Santo, o anjo do Senhor disse que ela ia dar à luz a um filho, é ou não é? Você sabe dessa história? Isso está onde? Não, só para ver se você está esperto, só para ver se está comigo aqui. Está lá no Evangelho de Mateus, ok? Então, falou que ela ia ter um filho, ou seja, ela não ia ter o ato para ter o filho, ia vir de maneira sobrenatural. José, o Senhor fala para José, ele descobre isso, e o que a Bíblia vai dizer que ele ia fazer? Ele iria deixar Maria sem dizer para os outros o porquê. Para preservar Maria do escândalo, para preservar a vida de Maria. Mas, obviamente, que ele não fez isso. O Senhor alertou ele. Então, preservar a vida do outro, preservar o namoro, é os limites, é saber andar fora do limite do outro e não falar para os outros mal dela ou dele para os demais. Nós não podemos expor a vida do nosso namorado, da nossa namorada, de uma forma onde a visão dos outros vai ser completamente a partir dos erros que a gente vai dizer. Olha lá, viu? Ele é assim comigo, ó. Tá vendo? E não sei o quê. Aí alguém vai dizer, então por que está namorando? Então, se ele é assim, minha filha. Chuta que é laço. Aí o cara está lá, rapaz, ela é assim comigo, basta, ela me manda mensagem e fica dizendo não sei o quê, e é super tóxica, e não sei o quê, e tal. E por que está namorando então, queridão? Se tu está namorando ali, não expõe. Para qualquer pessoa, Para qualquer pessoa, exatamente. Se num grupo de conversa sai largando, até mesmo se for falar para um líder, existe a maneira correta de falar. Existe a maneira certa, sem expor os defeitos de uma maneira grotesca, que joga a pessoa lá embaixo. Então, a preservação do namoro é os limites, é saber como se comportar com o outro, mas também cuidar o que a gente fala dele ou dela para os demais. Até mesmo do passado, né? Tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, eu cresci, nasci na igreja, vidinha, assim, retinha, bonitinha, e o Marcelo já teve seus altos e baixos de igreja na igreja. E isso, para o namoro, para mim, na época, trouxe uma certa insegurança. Então, se eu fosse falar para qualquer um esse tipo de informação, o que eu ia ficar escutando? Ia ser bênção? Não. Ia ser só dizer assim, viu, você se cuidou a vida inteira, você ficou lá, né? Ele não, agora você vai aceitar ele? Eu tenho que saber por que eu estou namorando, para onde nós estamos indo, e o casal juntos, aí você vai escolher seu pastor, a sua líder, seu pai, sua mãe, que vão pegar junto contigo, porque senão... E namoro também não é lugar de ficar escondendo as coisas dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus pais. Lugar de guardar... Hoje eu não vou ligar para minha mãe e vou dizer assim, mãe, o Marcelo falou assim comigo. Não. Mas no namoro eu posso dizer, mãe, ele falou desse jeito, como é que eu posso agir? Aí é a mesa de conselhos. Agora também... E também eu não vou ficar sofrendo sozinha. Você não precisa... O cara está sendo super tóxico, teus amigos não te falaram que ele é tóxico, ninguém está te avisando. Você tem que estar com os olhos abertos. Namoro é o momento de ficar com o olho aberto, para tudo. E uma coisa que eu gosto de falar, que claro que toca um pouco mais para a menina, que a gente sente mais, mas tem meninos também que se sentem assim. O namoro, ele não é o momento do troféu.
conquistei o meu troféu, ponto. Não. Isso me lembra muito o que Deus fala para o homem, claro, por isso que eu falei que às vezes pesa um pouco mais. Amai a mulher como Cristo amou a igreja. Isso daí já vem uma base de que como que Cristo amou a igreja? Ele morreu na cruz, e agora ele fechou a boca, ficou parado e fechou o céu, e a gente vive a nossa vida agora aqui? Não. Ele continua todos os dias nos amando, nos conduzindo, conversando, dialogando. Então, não ache que no namoro você conquistou, fez todo aquele momento lindo, maravilhoso. Uau, que pedido de namoro maravilhoso, que conquista. Deu o anel dos sonhos, foi lá, trabalhou, comprou apartamento. Olha que lindo, a gente está noivo, deu. Não. Continua amando, continua zelando. Igual o Marcelo falou, cuida. Eu amo a analogia que fazem com relacionamento, que é um jardim. Todo dia vai ter que fazer alguma coisa. Todo dia. O não fazer já é uma escolha de não fazer, que já vai acontecer uma consequência. Tudo tem uma consequência. Não fazer ou fazer. Então, é muito importante no tempo do namoro esse cultivo. O amor, gente, ele é uma escolha. Não é todo dia. E já vou tocar um pouco no casamento, mas o namoro, tu acorda assim, apaixonada todos os dias. Meu Deus do céu, igual a Marcela falou, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é cheiroso, ai meu Deus. Mas a gente tem que lembrar que a partir de 2 anos, mais ou menos, a paixão ela vai acabar e eu vou ter que escolher ele. Então, não adianta você tomar a sua decisão de entrar dentro de um casamento baseado na paixão e nesse fogo. Porque uma hora ele vai acabar, não no sentido de que o amor vai acabar, mas o cultivo ele vai ter que ser uma escolha diária. E aí você vai ter que, será que você ama o suficiente de todo dia ficar zelando por ele? E uma coisa que eu acho muito legal desse zelo, desse cuidado, e entra um pouco na manipulação, eu vejo como que é o Coríntios 13 fala bem, né, do que é o amor. O amor, ele não é uma prisão. Bem pelo contrário. A gente cantou hoje aqui, a Mana muito bem ministrou, nós somos livres. E quem é você, o alecrim dourado, para dizer que teu namorado não é livre? Ou que sua namorada não é livre? Você não tem poder acima do Senhor para dizer o que ele deve ou não fazer. Muito cuidado. Porque, às vezes, a gente entra nesse negócio de querer planejar, e aí a mulher diz, não, mas o melhor vai ser isso, a gente tem uma casa. Aí ele fala, não, mas o melhor vai ser isso. Mas o que o Senhor quer para vocês? Então, a importância do Senhor ser o centro do relacionamento. Todo dia trazer o que o Senhor quer para o nosso namoro. Porque, por exemplo, no nosso exemplo básico, por mim, eu estaria lá, como eu falei, morando lá da casa da minha mãe, na minha cidade, na minha igreja. E olha onde eu estou. E isso fazia algo do coração do Marcelo, mas ele não foi lá e disse para mim, ô querida, a gente vai embora. E aí foi até engraçado, porque quando eu falei para o Marcelo assim, nossa, que negócio estranho, o senhor está me comunicando que vai ser diferente. Ele, então, eu já sabia assim, faz uns 2 anos assim, que a gente já ia embora, que a gente ia fazer tudo. Mas em nenhum momento ele me forçou a viver aquilo. Porque se é do Senhor, aquele projeto que está no teu coração é do Senhor, o plano que tem no coração de cada um vai ser feito. E eu não preciso forçar. Uma coisa muito legal que aconteceu no nosso namoro, e que mais uma vez a minha mãe me orientou, o Marcelo tinha esse sonho de ser jogador de futebol. E aí a gente nem namorando estava, e o Marcelo falou, eu vou embora para outro estado. Aí eu ainda com as minhas inseguranças de adolescente e tudo mais, eu disse, olha, eu já sei os meus limites, e namoro à distância comigo já não vai rolar. Aí ele, beleza, então o que a gente vai fazer? Em comum acordo a gente disse, vamos deixar assim, eu gosto de você, tu gosta de mim, mas a gente não tem responsabilidade nenhuma ainda com o outro, vamos deixar assim. Foi fácil falar? Não, foi horrível, chorei 2 dias seguidos. Meu irmão, coitado, me ajudou um monte. Mas quando eu cheguei em casa e me deu aquela vontade de mandar aquelas mensagens, igual que o Marcelo estava falando, você vai mesmo? M-A-R-C-E-L-O. A minha mãe falou bem firme comigo, você não
vai dizer para onde que ele vai ou não. O Senhor vai comunicar a ele. E como que a gente faz? Orar. Gente, o namoro, ele já é uma prática do casamento, porque a gente já namora pensando no casamento. Então, já vai exercitando isso. Tem coisas que a gente não vai ficar no ouvido dele dizendo assim, cara, não vai dar certo, não dá. Não, eu vou para o joelho e vou orar. Porque se ele for um cara de Deus, que é o que eu quero para casar, ele vai ouvir o Senhor. Se ele não ouvir o Senhor, isso já é um sinal que ali acabou. Porque a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Eu, com o Espírito Santo, lembro da solteirice, que eu sei ouvir o Espírito Santo e ele sabe ouvir o Espírito Santo. Então, no namoro, eu vou ter certeza que ele sabe ouvir o Espírito Santo e eu também. Gente, foi difícil, porque a gente fala assim agora, nossa, que fácil dizer, vai, nossa, eu estou super bem. Não. A gente tinha uma oração na nossa igreja dos jovens, que era toda sexta-feira, das 11 à meia-noite. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Foi uma hora que eu desidratei. E vou contar rapidamente esse testemunho. O Marcelo simplesmente me manda uma mensagem. Ele mandou primeiro, eu não mandei mensagem. Firminha, bonitinha, não mandei mensagem. Ele me manda uma mensagem assim, nem lembro como é que tu me chamava. Disse assim, Amanda, o time que eu estou jogando foi expulso da cidade, ninguém está entendendo nada, e eu estou voltando para casa. Nossa, na hora a lágrima já subiu. Eu disse, oh! Deus existe. Gente, 1 hora de oração. Deus existe mesmo, gente. Mas a gente tem que estar orando, já é um baita exercício no namoro. Oração é a base de tudo. E aí e não termina aí, tudo bem. Eu já estava com um sorriso de orelha a orelha. Ele vai agora ficar aqui, a gente vai ter nossos 3 filhos, a gente vai casar, já estava com todos os planos. Quando a gente chega, eu digo, e agora? Aí eu recebi outra proposta para ir para outro time, em outro estado. Eu olhei para ele, eu não acredito. Aí eu engoli, fiquei quietinha. À noite a gente tinha um culto. Eu chorava, rios, e eu olhava para o Marcelo e ele estava chorando também. Eu disse, Senhor, toca no coração dele. Fala, Pai. Eu nem lembro o que foi a ministração, eu só disse assim, Deus, toca fala. no teu cérebro, Senhor. Fala, Deus. No final do culto, ele falou, o Senhor falou comigo que é para eu ficar e a gente construir a nossa família e a nossa história. O Senhor falou comigo. Então, ali, ele abriu mão do futebol, ali ele abriu mão de ser jogador, ele falou para mim, olha, eu ainda tenho sonho. Ele também era novo na caminhada com Cristo, então ele também... Ainda tenho, 30, ainda dá. Ele também não sabia, assim, ele dizia assim, eu ainda tenho o sonho de ser jogador, mas o Senhor está falando para eu ficar, então eu vou confiar no Senhor. Tem coisa melhor do que tu ouvir da pessoa que tu está entregando a sua vida e dizer, eu estou confiando no Senhor? Não tem coisa melhor. Então, se você quer manipular, você não vai manipular, você vai incentivar ele a orar, a buscar na palavra, a ter relacionamento com o Senhor, para ele ouvir a sua oração. Não, brincadeira. Para ele ouvir o que o Senhor vai falar. Então, hoje, por exemplo, o Marcelo não joga futebol, mas ele gosta de jogar futebol. Mas ele jamais vai poder chegar e dizer, você nunca deixou eu jogar futebol, então eu não sou jogador de futebol porque você não deixou. Não. Eu disse, o Senhor que te falou. Tudo bem que eu orei, mas o Senhor que te falou. Toda sexta-feira ele diz, vai, meu filho, vai. Vai, meu servo fiel. Eu deixo, né? Que era uma vida para um dia, né? Tá ótimo. Então, o relacionamento no namoro, gente, o centro de tudo é o Senhor. Em qualquer discussão, é para fazer isso, não é para fazer, mas o que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente, aonde que Ele quer que a gente caminhe? Porque se a gente não andar em constante relacionamento com o Senhor, a gente vai se perder. Porque os nossos desejos vão falar, o desejo dele vai falar, ele vai querer, vai bater hora, gente, que ele vai dizer assim, eu quero trabalhar, eu quero ser o provedor. E o Senhor está falando, nesse momento, eu serei a provisão de vocês. E aí? Então, a cabeça dele vai dizer, eu quero comprar uma casa. E o Senhor está falando assim, mas nesse momento não é. E aí? Foi na época do nosso namoro que a casa foi uma benção que a gente comprou, mas no próprio noivado a gente abriu mão dela, porque o Senhor falou que a gente ia embora. Então, é constante relacionamento com o Senhor para minimizar todos os erros do Isso namoro. aí. Eu peço desculpa que a gente está passando do tempo. Eu vou
ser o mais demorado possível. Não, brincadeira. Mas, Pode pronto. ser o último dia, né? Pode ser a última vez, né? Pode ser, a gente vai ter que aproveitar. Né, a Amanda falou que o namoro não é o troféu, né? Então a gente está muito claro sobre isso. E o namoro, ele não é um escape da solteirice. Eu não namoro para escapar da solteirice. Ou seja, eu não namoro por pressão dos outros. Eu não namoro para poder dizer que agora eu estou namorando alguém, para não sei o quê. Não é um escape da minha vida. O namoro não é isso. Se eu entro dessa forma no namoro, eu entrei de forma errada. E as consequências disso vão acabar vindo ali. Então, o namoro nunca vai ser um escape, assim como o casamento também não é um escape. Então, eu não vou casar com essa pessoa somente para sair da casa dos meus pais, ou somente para sair não sei o quê. Nunca será um escape o namoro. Eu não namoro para escapar da minha vida. Ok? Então, a gente não pode pensar nisso de nenhuma forma. Eu devo entender que o namoro, ele me prepara para o meu noivado, ele me prepara para o casamento. Então, não é um escape da solteirice, porque se o namoro for só um escape, quanto tempo esse namoro vai durar? E a gente sabe que namoro de crente não é saudável durar tanto tempo. Tem um período, e aí é uma coisa que cada casal precisa resolver isso. Eu e a Amanda, a gente namorou 3 anos, aí noivou 1 e casou. Foi isso aí mesmo, não vem dizer que eu não sei de data. Ah, pelo amor de Deus, eu que sei. Decorou, antes. Eu decorei, tem metade anotado aqui. Mas tem gente que faz o quê? A gente vai namorar 2, noivar 2 e casar. É o diálogo que se precisa ser feito, se precisa dizer antes de entrar no casamento. Ok? Então, o namoro, ele não é um escape. E reforçar o que o pastor Fernando falou sábado passado, exceções existem, mas não pense que tudo é exceção. Ah, eu estou vivendo uma exceção. Não vive. Há muitos riscos na exceção. Então, ele é tóxico, mas ele vai mudar. Eu sou uma exceção. Cuidado. Ela é mega ciumenta, mas ela vai mudar. Cuidado. A exceção, ela tem um risco. Então, se você não está baseado na palavra, firme na palavra, firme e constante relacionamento com o Senhor, há exceções, mas muito cuidado, porque as exceções são um perigo. Exatamente. Quer para as perguntas? Vamos para as perguntas, então. Não sei se vocês fizeram perguntas. Né? Acho que não, né? Glória a Deus, não fizeram. Não, mas tem as que acho que foi na semana passada, sobre isso. Quer ler? Mais rapidinho, né? Perdão. Se no namoro você estiver firme, mas o seu parceiro não tiver, mas você tenta o aproximar de Deus e não consegue, o que fazer? Prático? De forma prática? Controla. De forma prática? De forma prática, eu já tenho minha resposta. Não, brincadeira. Mas eu vou deixar ela aqui, que ela é mais tranquila. Eu sou mais tranquila. Que perigo. Gente, tem a questão de, tipo assim, eu dar o toque para o parceiro assim, vamos ler a Bíblia, vamos fazer devocional junto. Mas isso não pode ser uma prática diária de todos os dias eu ter que lembrar dele que ele tem que ter relacionamento com o Senhor. Claro que durante o namoro, até no casamento, a gente precisa que um ajude o outro. Isso é uma parceria. O namoro e o casamento é parceria e não rivalidade. Vai ter dias que ele vai estar mais triste, vai ter dias que ela vai estar mais triste, vai ter dias que ela vai estar precisando mais. Mas não é uma prática diária de todo dia eu dizer assim, você já leu a Bíblia hoje? Você já falou com o Senhor? Isso daí não é... Pastor Fernando e Ju falaram, jugo desigual. Acaba por um tempo sendo um jugo desigual isso. E um peso para a pessoa. E ainda mais aqui que provavelmente eu deduzo que é uma menina perguntando, porque ela fala o seu parceiro. Masculino, aí, né? No masculino. Então, aí gera mais um peso no sentido assim, você vai entrar no relacionamento que ele, que é o cabeça, não está falando com o Senhor? Aí nós homens precisamos acordar para a vida, entendeu? A gente precisa despertar, tomar jeito, tomar futuro, senão ela vai chutar aquele laço. Próxima. Há exceções, Amanda, tem exceções, mas você vai querer correr o risco? Cuidado. É o perigo. Qual que é outra?
Se os pais não aprovam o relacionamento, o que fazer? Mas tá fácil, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Isso aí tá fácil igual tomar água. Isso aí não, tá fácil igual mastigar água, gente, pelo amor de Deus. Cara, se os pais estão dizendo ali, e se eu moro com meu pai, debaixo do teto dele, eu devo honrar, até porque eles, né, são mais velhos, a gente respeita, e os pais, eles têm às vezes, visões diferentes da nossa, porque às vezes a paixão está ali, não deixa a gente ver muita coisa, e os pais que estão de fora conseguem perceber coisas que a gente não percebe. Então, se os pais não estão aprovando, não pode ser que não é algo assim que eles nunca vão aprovar, mas pode ser que naquele momento eles não aprovem. E, gente, cara, se os nossos pais, eles são tementes a Deus, em algum momento, Deus vai falar com eles, vai mostrar alguma coisa e eles vão aprovar ou tal, mas eu devo me submeter. Até mesmo se meu pai não é crente também, eu tenho que dar valor à palavra dele. Exato. Honrar. E aí você vai dizer assim, mas é que ele é doido, ela é louca, ele... Nananana. Gente, é igual eu falei, é uma exceção de 0,00001 o pai ser tão doido a ponto de não saber o que é melhor para o seu filho. E aí os filhos... Tem a exceção? Tem os pais narcisistas, os pais doidos, mas é uma exceção de 0,001. E também, eu acho que entra nessa questão assim, ele não aprova o relacionamento por quê? Porque ele vê que o menino está em casa e não sabe nem lavar uma louça ainda e quer namorar? Daí é brabo. Aí não é porque o pai é chato que ele não quer deixar namorar, é porque ele está vendo que tu é um menino. O cara não sabe Tu é nem uma aquecer um criança. arroz. A menina não sabe ainda nem se controlar emocionalmente, está tendo crise de choro todos os dias. Meu pai é louco, não quer deixar namorar. Não, ele está tendo pena do menino que vai te pegar. É verdade. Ele está tendo cuidado com o menino, não contigo. Então, tem que pesar bem aí aonde que está o porquê que eles não aprovam, né? Exatamente. E aí os filhos não assumiam um papel de birra com os pais por causa disso. Porque daí isso depois começa a difamar os pais para os amigos, por causa que o pai disse não naquele momento. E rebeldia tem consequências seríssimas. Eita, cuidado. Glória. Qual que é a outra? Mas só pergunta fácil. Isso aí até eu respondo. O que fazer quando se encontrar em um relacionamento abusivo? Seja amizade ou namoro. Parabéns, você já viu que ele é abusivo. Pelo amor de Deus, cara. Não, isso aqui tá fácil demais. Cadê meus meninos para responder isso? Se a amizade ou o namoro é tóxico, chuta aquele laço, porque se está assim no namoro, imagina num casamento, querido. Se o namorado está ali sendo tóxico, não deixa a menina falar com ninguém, é controlador ao extremo, e não sei o quê, e tal. Imagina num casamento como é que vai ser isso. A mulher não vai nem poder sair para trabalhar. Não vai nem poder sair para ir na padaria buscar um pão. Não, a Amanda fica em casa, mas não porque eu sou tóxico, entendeu? Porque a gente já entrou num acordo. Mas imagina isso num casamento 100 vezes mais do que no namoro, no mesmo teto. E aí tem filme que mostra isso, tem história que mostra isso, que a mulher foi na padaria comprar pão porque faltava, o cara descobriu que ela saiu, aí bateu nela. É assim. E o relacionamento tóxico tende a finalizar em agressão, seja verbal ou física. Então, você já percebeu que a amizade é tóxica, ou o namoro é tóxico, sai disso aí, pelo amor de Deus. Pronto. Pai, mas está aqui nem mastigado. Ou você pode... Aí tem a outra questão agora, vamos dar uma palavra mais tranquila. Não tem que não. Você viu que ele é tóxico. Nossa, ela é muito ciumenta, que tóxica. Mas eu não quero descartar, porque é só isso que ela tem... Porque tem que ver o que ela é tóxica. É só ciúmes? Ou ela está batendo em mim? É diferente. Vocês entendem, né? O cara está batendo e o cara está com ciúmes. São níveis diferentes de abuso e de toxicidade. Nem sei se existe essa palavra. Existe agora. Agora está existindo. Então, se é só um ciúmes exagerado, eu vou ver o quê? Igual o Marcelo falou, eu vim de uma família disfuncional, não tive pai, era insegura, tinha imaturidade. Então, vamos fazer um psicólogo, querido? Te pago uma sessão de terapia, então, quem sabe? Vamos conversar com teus pais, vamos ter um aconselhamento mais perto dos nossos líderes, se é algo muito pequeno.
Agora, igual o Marcelo falou, se ele já está te batendo, já está gritando com você, e é só um namoro, é muito difícil mudar. 0,001 e aí Exatamente. corra seu risco, né? Não, e também tem que entender o que a pessoa considera como tóxico, né? Amor, vamos. O cara tá pedindo para ler a Bíblia, aí acha que é tóxico. O cara tá pedindo assim, não, vamos trabalhar, pelo amor de Deus, vamos dar uma forcinha. A mulher tá falando assim, vamos, vai trabalhar. Então, isso aí é que tóxico. tem muitas que vertentes, entender né? o que é a Vamos, toxicidade. Se você tiver medo da responsabilidade do namoro e medo de ele namorar comigo sem ele realmente me amar, a gente vai ser bem rápido essa. Se você tem medo de responsabilidade, não namora. Não namore. Não namora. Deu. Porque namoro é responsabilidade. E se você tem medo que ele namorar com você e ele não te ama, Não também. não namore também. Porque a gente não vai ter que ficar correndo atrás de amor, gente. Meninas se amem, meninos se amem. Exato. Não corremos Exatamente. atrás do amor, tá? Vamos Exatamente. valorizar aqui. Mas isso aqui tá fácil, Agora mano. aqui. Tá Tem dói. mais duas. Pode mandar Mike aqui. Gente, posso? Podemos? Sim, então vou ler. Eita, se E eu a ver que é Ju não complicado para de aqui, digitar. eu vou ler em silêncio, eu ver que a gente deixa para sábado que vem. Se ele for de um jeito comigo enquanto estiver com nossos amigos e ser totalmente diferente quando estamos conversando só nós, o que fazer? Leva para o psiquiatra. Mas o cara é o Peter Parker? É fotógrafo de dia e à noite é o Homem-Aranha? Caraca, mano, o cara aqui Ou bipolar. ele tem um distúrbio de personalidade, ou ele está te manipulando. Algo certo não está aí, tá? Não está certo. Exatamente. o cara é o não Batman? Quis arriscar, mas é isso aí mesmo. Mas, pelo Não, amor de isso Deus. é totalmente errado. Porque do jeito que ele vai... Gente, vai dar ruim. Vai dar ruim. O homem ou a Ele mulher precisa não ser pode sincero. ser duas pessoas. Né? Na vida a gente não pode ser duas pessoas. De um jeito com um grupo e de jeito com outros. Nós não podemos ser assim. Isso é insustentável a longo prazo. Tudo bem eu ter Exato. dias maus, tudo bem ter dias que eu não estou afim de ser sociável, tudo bem, mas eu não posso mudar da noite para o dia. Isso são problemas psicológicos Qual mesmo. que é o outro aí? O que fazer se o relacionamento terminou? Volta para a ministração passada. Terminou. Oração, ler a Bíblia, jejum. E seja feliz, gente. Solteirice, o que é que a gente aprendeu sábado passado? Vive melhor fase da vida. Só vai correr daqui a São Pedro de Moel. Celebra. Lembra Vai que correr acabou, de São Pedro de Moel, Pedrógão. acabou as responsabilidades Fazer com alguma o coisa. outro. Bora viver. Mas um ponto interessante aqui, o que não fazer quando terminar o namoro é se ficar dentro de casa num quarto e nunca mais ter vida social. Isso aí é errado. Muito Terminou errado. o namoro, agora a pessoa fica dentro do quarto só no chocolate e sorvete. E seja um bom amigo. Vendo aquele filme, O Amor para Recordar. Ai, meu Deus do céu. Aí bota aquele filme como se fosse a primeira vez. Não pode, gente, não pode. Tudo bem que tenha... Eu Não, falo tem, isso. Tem um eu não momento estou invalidando do aqui o luto, sentimento da a pessoa. dor, Tem aquele momento ali de, terminou o namoro. Mas que palavra da chato, fé, né, gente. mano? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, bora. Mas é continuar servindo na igreja, é continuar fazendo o que estava fazendo antes, quando estava namorando. É não parar. É continuar. E se você vê seu amigo caindo, sua amiga caindo, levanta ele. Levanta ele. Bora. Vamos embora. Vamos ser solteiro feliz. Exatamente. Se o homem terminou sexta-feira, tem futebol que bota pra cima. É só isso, né? É só isso? Sim. Tá. Então é isso, pessoal. São coisas que a gente... Obviamente que vocês vão julgar tudo que a gente falou, se faz sentido para vocês ou não. E julgue mesmo, de verdade. Mas são coisas que a gente... 3 anos que a gente teve, né, de namoro, e que depois a gente conheceu outras pessoas que namoraram, e conhece ainda pessoas que namoram, são coisas que a gente viu que é muito válido para dentro do namoro. Trazer para dentro do namoro são esses tópicos que a gente falou, porque tudo isso ajuda a gente descobrir a pessoa que a gente vai casar, a descobrir a pessoa que a gente vai acordar do lado. Né? Descobrir, a gente sabe que no namoro a menina bota a maquiagem, fica toda linda, e aí quando acorda no primeiro dia, é aquela belezura, aquela coisa linda, mas são coisas que a gente vai para descobrir mesmo, e a intenção do namoro é descobrir a pessoa que a gente escolheu para casar, ok? E fique tranquila com o casamento, gente, no casamento a gente vai descobrir ainda muitas coisas,
O casamento é doido. outra fase muito legal de descoberta, então acho que o mais importante é viva cada estação. Esses o dias que eu é para descobri que a Amanda gosta de pizza com azeitona. do Neida. No namoro não gostava, agora gosta, com pizza com cogumelo. Mas não se preocupe em querer descobrir coisas do casamento na estação do namoro. Usufrua o que o namoro tem para usufruir, o que Com a santidade. solteirice tem para usufruir. E se você viver cada estação, pegando todas as ferramentas de cada estação, a próxima vai ser cada vez mais leve, você vai desfrutar cada vez mais com alegria. Exato. É isso Amém. aí. Amém. Vamos orar então. Vamos orar, meu povo? Só uma pergunta aqui, bem rapidinho, só para fazer uma enquete. Quem namora aqui? É que eu nem perguntei quem namora. Ok. Quem namora? Quem está prestes a namorar? Está se mandando mensagem. Agora é a hora já de dar dica. Já assim. Sabe, mandando aquela mensagenzinha assim. Oi, querido. Bom dia. Estou orando por ti. Alguém? Não? Ok, beleza. Quem está solteiro? Né? Ô, aleluia! Nossa, Ó, quanta gente homens e feliz, mulheres, viu quem está solteiro? Então, chega junto. Beleza? Vamos orar então. Pai, nós te rendemos graça, Senhor, pela tua bondade. Como o Senhor é bom, Pai. O Senhor nos instrui pela tua palavra, somos instruídos, Senhor, a como ser solteiros, a como ser namorados e também como ser marido e mulher. Obrigado, Pai. Porque realmente sabemos que o teu interesse, Senhor, é que em tudo que a gente faça na nossa vida seja um sucesso e que a gente não venha cair em engano. Por isso que eu oro mesmo, Senhor, para ouvidos abertos, para ouvir, Senhor, as tuas instruções, olhos abertos para ver atitudes, Senhor, de pessoas, dos namorados, namoradas, para que a gente possa mesmo viver o melhor do namoro, Senhor. Não acreditar que o namoro é algo ruim, pelo contrário, Senhor, o namoro é bom, assim como a solteirice, e o casamento é algo melhor ainda, Pai. Por isso eu oro mesmo, Senhor, por aqueles que estão namorando, eu oro mesmo para que durante esse período, Senhor, eles possam realmente planejar um namoro, planejar onde eles querem chegar, o que eles querem fazer, como que vai ser o futuro do namoro. Eu oro mesmo por sabedoria, Senhor, sabedoria e teu Espírito guiando em tudo. Também oro por aqueles que são solteiros, Pai, para que eles possam encontrar um bom homem, uma boa mulher, mas que também seja um homem que zela pela Tua palavra, que tem temor do Senhor, e assim também uma menina que preserve pela Tua palavra, zele pela Tua palavra, e tenha o temor do Senhor, que são coisas importantes, antes mesmo de ser bonito, bonita, ser charmoso, charmosa, é o temor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, muito obrigado, gente, por ficar aqui e não dormir. Obrigado mesmo por nos escutar, Fernando e Ju, muito obrigado pela oportunidade, foi a última. Não, brincadeira, mas obrigado, gente. Seja abençoado na prática da palavra.